volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com a doutora Yara Gugel, advogada com mestrado e doutorado em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. Seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, cidadão. Prazer tê-la conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho sobre um dos assuntos que tem sido discutidos em relação à própria reforma trabalhista. Antes de entrarmos até em alguns assuntos específicos, o primeiro deles é aquela pergunta: foi bom ou foi ruim para o trabalhador? Tem vários aspectos, algumas pessoas concordam com os detalhes, outros concordam com outros. Tem gente que não aprova nada do que foi a reforma trabalhista, muitas opiniões se dividem. Mas eu gostaria de conhecer o seu ponto de vista em relação ao que foi aprovado. A reforma foi necessária, existia realmente uma demanda para que a CLT ela tivesse uma alteração em determinados pontos. Eu posso citar aqui a questão da reforma sindical, a retirada da contribuição sindical compulsória. Eu acho que esse foi o grande ganho, esse é um ponto muito positivo. Outro ponto positivo que eu chamo a atenção é a questão do distrato. É um ponto positivo quando as partes elas podem realmente romper a relação sem que a vontade tenha sido do trabalhador ou do empregador, foi das partes. Então, de certa forma, dinamizou a relação, mas, a grosso modo, foi extremamente negativo para o trabalhador. Porque se a gente pensar, o trabalhador ele é hipossuficiente na própria relação, a própria dinâmica. Ou seja, é o lado mais fraco na relação entre o empregador, com o empregador, né? Isso. Então, eu não posso pensar somente no trabalhador super qualificado, esse que pode negociar de igual, quando ele não tem um nível de hipossuficiência como tem a grande margem do trabalhador brasileiro. Então, sim, eu vejo como extremamente negativo para a atualidade brasileira a reforma trabalhista. E para os advogados que militam nesta área, isso que foi aprovado na reforma trabalhista, foi bom para aqueles que lidam diariamente com as causas ligadas ao trabalho ou foi ruim? Foi péssimo. Eu posso até adjetivar com essa terminologia. Foi péssimo, porque causou um medo, uma insegurança jurídica muito grande. Eu represento o advogado trabalhista, estou aqui em nome dele, sobretudo. É um advogado, seja aquele de empregador ou seja aquele de empresa, que busca proteger essa relação, uma relação desigual que existe entre as partes e o respeito, sobretudo, à legislação. Não só a legislação ordinária, no caso da CLT, como a legislação constitucional. Então, causou um medo muito grande até de acessar a Justiça do Trabalho. Então, agora houve sim uma diminuição nas ações, causam um medo. Eu acho que a palavra é essa. Até porque há um detalhe que foi aprovado que limita, dificulta ou cria, como você falou, o medo, né, de, por exemplo, mesmo eu sabendo que eu tenho condições... Você vai responder por aquilo que você está pleiteando. Exatamente. Mesmo sabendo que eu tenho direito a pleitear aquilo que eu entendo como justo, claro que tem muita gente que usa da tentativa de acessar a legislação trabalhista para usurpar algo que não lhe pertence, que não lhe é de direito. Mas existe uma grande quantidade de trabalhadores que às vezes com medo deixam agora de entrar na justiça, porque mesmo sabendo que tem direito, corre o risco de perder, e se ele perder, ele tem que pagar. Isso. A maioria dos trabalhadores, eles ficam realmente com essa insegurança do que é que vai acontecer. Doutora, eu não vou entrar na justiça porque o medo que eu tenho de ter que pagar para outra parte é muito maior do que o desejo que eu tenho de ver feito minha justiça. Pois é. E qual é a sua opinião em relação a algo que cada vez mais toma as discussões, devido também a opiniões, que é relativo ao fim da Justiça do Trabalho, anunciado inclusive como uma intenção e prática, já de certo modo, que está havendo um desmonte da Justiça do Trabalho por parte do governo federal do atual presidente Bolsonaro? Não acredito que isso venha a acontecer. Eu, honestamente, não acredito que isso venha a acontecer. A Justiça do Trabalho ela é a justiça realmente defensora dos direitos sociais, dos direitos constitucionais, da proteção a proteção ao hipossuficiente dentro de uma relação desigual. Então, não acredito que isso vai acontecer. Honestamente, acredito que o presidente Bolsonaro não vai fazer isso conosco, não vai fazer isso com o Brasil. Qual seria o grande prejuízo ao povo brasileiro?
A maior desigualdade social, vai acontecer a maior desigualdade social. A justiça do trabalho não pode acabar, é a justiça que mais concilia estatisticamente. Ela arrecada milhões para a União, ela tem um aparato de buscar uma igualdade social para o trabalhador, um provimento dos direitos fundamentais. Não vai ser extinta. Não vejo dessa forma. Há quem propague que a Justiça do Trabalho deveria acabar porque só defende o lado do trabalhador. É verdade? Grande falácia. Grande falácia. Foi ótima pergunta que você fez, Robson, porque estatisticamente menos de 10% das ações na Justiça do Trabalho elas extinguem com procedência total do mérito. Então, na maioria das vezes, as ações elas terminam por procedência em parte. E a outra pergunta que lhe faço é também a seguinte, há uma discussão sobre essa história de carteira de trabalho verde e amarela. Qual é a sua visão a respeito disso? Isso é inconstitucional, não pode haver essa diferença. Primeiro que o trabalhador ele não tem competência para escolher, né? Se ele quer, eu vou querer a carteira tradicional, aquela carteira azulzinha, em que eu tenho todos os direitos sociais e necessariamente tanto o trabalhador quanto o empregador eles contribuem para a Previdência Social, e uma outra carteira que ele vai optar ou não pelos seus direitos. Os direitos não são opcionais, os direitos são trunfos que o trabalhador tem. E não está numa cor de uma carteira, né? Eu acho até isso, de certo modo, perigoso, porque você vai estar dando um carimbo diante de um país, vai causar uma discriminação, preconceito. Pois é, diante de um país que, infelizmente, está tão polarizado, isso só não faz bem ao Brasil, né? Mas a outros interesses. Aí você, de repente, bota que a sua carteira é verde e amarela, então, de certo modo, você vai estar, infelizmente, se identificando com um lado da política, quando todos nós somos de verdade verde e amarelo, apesar das divisões político-partidárias que a gente vivencia hoje. E azul também. E azul também, e branco, isso. Enfim. Acho, infelizmente, uma estupidez. Não acredito que isso vai para frente, esse projeto não vai para frente. Espero que não. E gostaria que você pudesse nos falar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo na OAB do Rio Grande do Norte. Nós tivemos a declaração de vacância de uma cadeira para o Tribunal diante se nós teremos realmente tanta informação e contra-informação, isso é outra coisa muito triste. Às vezes a verdade morre mesmo. Então, assim, nós teremos uma eleição, sim ou não, para preenchimento dessa vaga da OAB, que compete aos advogados no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e sim, havendo, se seu nome estará à disposição para pleiteá-la. Primeiro, sim, haverá uma eleição direta. Todos os advogados adimplentes poderão votar e escolher 6 representantes. Então, cada advogado vai escolher 6 outros advogados para concorrer ao 5º Constitucional. Então, serão eleitos 6. A partir daí, o TRT terá o nome, os desembargadores terão o nome desses 6 advogados e irá escolher 3 advogados. Depois, o presidente Bolsonaro escolherá um único para ocupar o cargo de desembargador do 5º Constitucional. Então, será ocupado por um advogado dessa vez. E sim, eu sou candidata ao 5º Constitucional. Já existem detalhes desse processo eleitoral, sobre período, quando vai acontecer, com data, hora, detalhes desse tipo já estão sendo colocados por parte da OAB? Tem alguma informação? Não, a OAB está ainda estudando, formar essa comissão, a formação do edital, tudo ainda está passo a passo. Muito bem. E alguma informação que você poderia acrescentar em relação a esse momento que o país tem vivido na área do trabalho, na tentativa por parte do trabalhador de acessar os seus direitos? O trabalhador ele precisa ficar muito atento, ter muito conhecimento
os sindicatos, eles precisam, de fato, serem fortalecidos para representar melhor os trabalhadores e divulgar realmente oferecer um maior conhecimento aos trabalhadores sobre os seus direitos trabalhistas, porque com essa ideia, essa proposta, essa alteração na legislação ordinária que veio, aonde o acordado vale mais que o legislado, é muito perigoso. Então, o trabalhador ele precisa, de fato, participar das assembleias para ele ser bem representado e escolher e definir mesmo os direitos que serão discutidos ali na negociação coletiva, tanto em nível de acordo coletivo quanto convenção coletiva. Esse seria o conselho que eu daria. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a participação da doutora Yara Gurgel, que é advogada com mestrado e doutorado em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vinda e receba o kit de produtos Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigada, inclusive eu sou consumidora da castanha. Olha aí, que bom. Bacana. Vamos a um breve intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta, conversando desta vez com o Rafael Mendonça. Vamos falar sobre moedas virtuais. Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar em Bitcoin e tantas outras que têm gerado muitas discussões? Então, sobre isso, vamos falar aí a automação de operações financeiras com o Rafael Mendonça, que é especialista em análise técnica para automação destas operações. Há uma startup potiguar que está tratando deste assunto. Detalhes daqui a pouquinho no Boa Tarde, Cidadão.